Olá, amigos, muito boa noite. Um feliz sábado também para todos. Nós estamos iniciando agora o nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 12, a mulher e o dragão. E é fundamental que você tenha atenção a esse estudo, porque certamente é considerado aqui um dos capítulos principais e centrais do livro do Apocalipse. E esse capítulo, ele vai lançar luz sobre temas que anteriormente não estavam muito claros na Bíblia no tocante ao grande conflito. Então, antes de nós projetarmos aqui a nossa lousa, eu te convido a orarmos juntos e pedirmos a guia e a bênção do Senhor para esse estudo. Querido Pai, nesse início de sábado, nesse estudo que faremos nesse instante, pedimos que a tua bênção, teu Espírito Santo, sejam amplamente derramados sobre cada um de nós, para que possamos ter uma compreensão correta sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse, de maneira que o Senhor possa sempre nos guiar à verdade e nos conduzir no preparo para o grande dia do Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então aqui à nossa lousa e nós vamos diretamente para o nosso texto bíblico. Apocalipse, capítulo 12, verso 1 ao verso 6. Uma palavrinha introdutória aqui, é importante lembrar que esse capítulo ele se divide em três partes. Nós temos o chamado evento Cristo, nós temos ali algo relacionado ao nascimento e à vitória de Cristo e sua ascensão aos céus. Nós temos uma menção também a um momento em que o povo de Deus, a igreja de Deus, atravessaria aquele amplo tempo que nós já temos discutido tanto aqui, os 42 meses, 1260 dias, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a essa altura do campeonato. Eu creio que você já entende o significado disso, esse período de perseguição grande na história do inimigo de Satanás ao povo de Deus. E o último verso do capítulo 12 vai trazer um panorama geral da última grande batalha. Então, na verdade, o capítulo 12 marca essa transição entre a primeira metade do livro, que é uma parte mais geral, e nós temos mais detalhes a partir do capítulo 12 até o desfecho sobre a última grande batalha espiritual, culminando com a volta de Cristo e também o estabelecimento do reino de Deus. Então, o capítulo 12, na verdade, é uma visão panorâmica daquilo que vai ser mais detalhado a partir do capítulo 13, no tocante à última grande batalha entre Satanás e o remanescente do povo de Deus. Nesse instante, eu creio que a partir desse momento nós não vamos tanto ler o texto bíblico, mas nós vamos mencionando com o texto aqui já projetado. Apocalipse capítulo 12, João começa mencionando a presença de um grande sinal que ele vê no céu. E o que é que ele vê no céu? Ele vê uma mulher, essa mulher está vestida do sol, a lua está por debaixo dos seus pés, e essa mulher também tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, quando João ele fala sobre um grande sinal, a palavra grega aqui é semeion, está se referindo a um símbolo. Fica muito evidente pela fala de João, no original grego, que não está se referindo a uma mulher comum, normal, uma pessoa. A própria linguagem que João vai utilizar aqui demonstra isso, né? Nenhuma pessoa pode se vestir do sol e também assentar os seus pés sobre a lua, de forma que nós temos aqui uma imagem simbólica. Símbolo do quê? Bom, mulher é um termo, um símbolo no Antigo Testamento, especialmente relacionado com o povo professo de Deus. Israel é comparado a uma mulher. Agora, note que essa mulher, ela pode ser tanto uma mulher fiel, representando uma igreja, um povo fiel de Deus,
como às vezes no Antigo Testamento Israel é retratado como uma mulher adúltera, que se prostituiu, que adulterou, que foi infiel a seu esposo, uma referência a Deus. Portanto, mulher é uma referência ao povo de Deus, seja ele um povo fiel ou infiel. Nós temos evidências no verso 1 que a referência aqui é para uma mulher representando um povo fiel de Deus. Ok? Ela está vestida de sol, o sol é uma representação do próprio Cristo, nós já mencionamos anteriormente o significado desse símbolo, e tem a lua debaixo dos pés. Então, se o sol representa Cristo, o Evangelho, a força do Evangelho, nós temos na lua aqui um contraponto. A lua não tem brilho próprio e a lua ela acaba refletindo, na verdade, a luz que vem do sol. E muitos aqui entendem a lua como uma representação do Antigo Testamento. Se o Evangelho ficou notório, claro, o plano da salvação, a partir do Novo Testamento, o sol brilhou em sua força, a bondade de Deus, o caráter de Deus na pessoa de Cristo, nós temos então na lua uma espécie de anteparo, algo que brilha, mas de uma maneira menos intensa, refletindo a luz do sol. Portanto, a lua seria uma representação do Antigo Testamento. Então, o povo de Deus, amparado, sustentado pelo Antigo Testamento, que já dava noção sobre o plano da salvação de Deus, possuindo então essa coroa de 12 estrelas, e essas estrelas elas podem se remeter tanto as 12 tribos de Israel, quanto os 12 apóstolos. Essa linguagem de 12 está presente também na Nova Jerusalém. Verso 2 dá uma informação adicional, afirmando que ela estava grávida, gritando com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Ela está prestes a dar à luz. E nós vamos entender daqui a pouco a quem ela daria à luz. E então, surpreendentemente, no verso 3, nós temos um outro sinal no céu. Mais uma vez, uma indicação de linguagem simbólica. E fica evidente, mais uma vez, isso pela presença de um dragão. Dragão é um ser mitológico, fictício, portanto, representa uma entidade que o próprio capítulo 12 vai explicar. Esse dragão ele é grande, ele é vermelho, uma indicação muitas vezes no Antigo Testamento de derramamento de sangue, de violência, de agressividade, possuindo então algumas características. São 7 cabeças, 10 chifres e sobre cada uma das cabeças também 7 diademas. Nós já vimos que chifres são uma representação de poder, portanto, representa alguém com um certo poder, não todo o poder, mas que possui 7 cabeças. Alguns autores bíblicos do livro do Apocalipse entendem que essa multiplicidade de cabeças seria uma representação de falsidade. Imagine um animal com 7 cabeças. Qual é a cabeça principal? Qual é a cabeça verdadeira, se é que existe? Então, as 7 cabeças parecem representar essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa falsidade que é uma representação desse dragão. E note que em cada uma das cabeças possui aqui 7 diademas. Nós já falamos sobre essa palavra grega diadema, que significa uma coroa real. E aqui nós temos um contraste com o próprio Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 19, Cristo é retratado como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e que possui várias coroas ou vários diademas na sua cabeça. Então nós temos aqui a aparição de um adversário a Deus, alguém que procura usurpar essa coroa, esse reinado, esse poder e essa autoridade que pertencem unicamente a Cristo. O verso 4 vai detalhar então que o dragão com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas e lançou essas estrelas. Nós sabemos que estrelas, desde o capítulo 1, representam anjos, são arrastados então para
a terra. Essa questão da cauda é interessante, muito importante compreender. Lá em Isaías capítulo 9, verso 14, verso 15, vai mencionar uma relação entre cauda e falso profeta, entre aquele que engana e aquele que com a cauda arregimenta. Portanto, a cauda representa engano. Nós temos a visão de que o dragão, representando o adversário de Deus. Lá pelo verso 9, no próximo tópico, a gente vai ver uma representação de Satanás, a antiga serpente. Com o seu engano, ele conduziu 1/3 dos anjos que existiam nos céus e lançou eles pelo seu engano para onde? Para a terra. Nós vimos em estudos anteriores, para o abismo, certo? Se você ainda não viu esse tópico, veja o tópico quando nós falamos sobre o tema das trombetas. E o dragão, então, que havia descido do céu com 1/3 dos anjos de Deus, ele se posiciona, um posicionamento militar de ataque, de frente para a mulher que estava para dar à luz, e o seu objetivo era justamente devorar o filho da mulher quando ele nascesse. E então o verso 5 diz que o filho nasceu, um filho varão, e há uma referência a esse filho. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aqui nós temos uma indicação clara ao Salmo 2. É um salmo messiânico, falando então sobre o Messias que regeria as nações com um cetro de ferro. Portanto, não há dúvidas, aqui é uma alusão muito clara que esse filho varão é uma representação de Cristo. Cristo, o Messias, teve origem no meio do povo de Deus, ali no Antigo Testamento, Israel. Portanto, Satanás ele buscou devorar a Cristo já desde o momento da sua concepção, encarnação, e nós conhecemos bem aquele relato de Herodes, como buscou matar a Cristo, ainda um bebê recém-nascido, e dessa maneira frustrar o plano da salvação. Mas aqui no verso 5, nós já temos a verdade bíblica de que Cristo não foi vítima do dragão, porque ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós já discutimos isso aqui, especialmente no capítulo 5, quando nós falamos sobre a ascensão de Cristo e sua entronização nos céus após a sua morte. Cristo ressuscita e então ele ascende aos céus, está à direita do Pai, e ele é empossado, autorizado como governante desse planeta, tirando, roubando, na verdade, substituindo, roubando não é uma linguagem muito própria para Deus, mas substituindo, tomando de volta aquilo que lhe pertencia, que Satanás tinha usurpado. Você vai perceber que essa fala sobre Cristo, sobre o ministério de Cristo é muito vago. E algumas pessoas se perguntam o que acontece aqui, que João ele descreve de maneira assim muito pontual. Nasce, é arrebatado, é liberto e ponto final, porque não fala mais sobre o ministério de Cristo. E nós observamos que o próprio livro do Apocalipse, ele tem o seu foco não no ministério terrestre, mas no ministério celeste. Nós vamos ver na sequência como muita ênfase está colocada no céu, naquilo que acontece no céu e essa reverberação, essas consequências sobre a terra. O verso 6 diz: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar. Essa mulher ficou ali sustentada por Deus durante esse período de 1260 dias. Nós já falamos, martelamos bastante esse assunto. Aqui são dias proféticos indicando 1260 anos. Ok, essa é a visão então de Apocalipse 12, do verso 1 até o verso 6. A continuidade, a partir do verso 7, é uma mudança de cenário. Antes estava falando basicamente de coisas terrenas.
Muito embora os símbolos apareciam nos céus para João, mas retrato de coisas terrenas, de repente existe uma transição abrupta, um detalhamento do porquê dessa luta do dragão com o filho varão nos céus. Houve uma guerra no céu e nós temos aqui alguns personagens aparecendo. Miguel com os seus anjos aparecem e duelam, lutam contra o dragão e os seus anjos. Miguel aparece cerca de 5 vezes na Bíblia, em Daniel, também em Apocalipse. Em Daniel ele é retratado como chefe do exército de Deus, aqui é retratado como o principal dos anjos. Em Judas ele é retratado como arcanjo, e Miguel exerce liderança sobre os anjos de Deus, e muitos creem e entendem que Miguel aqui é um nome, um símbolo para ninguém menos do que Jesus Cristo. Cristo e seus anjos estão numa batalha, numa guerra, e pelejam também o dragão, que nós vemos aqui no verso 9 sendo Satanás e os seus anjos. Verso 8, o dragão e seus anjos não venceram essa batalha, foi expulso então do céu. O verso 9 vai retratar isso. Foi expulso então o grande dragão, aí vai mencionar a identidade desse dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, o diabo, uma palavra grega para acusador, caluniador, e Satanás, uma palavra hebraica para adversário, inimigo. Aqui ele é retratado também como o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra, ele e também os seus anjos. Então, retomando o pensamento, desde o versículo 7, indica que no céu houve uma batalha, houve uma guerra entre Miguel, Jesus Cristo, e seus anjos, contra o dragão, Satanás, o diabo e seus anjos. E nessa batalha, Satanás e seus anjos foram derrotados. Nós retomamos aquele pensamento, então, de que 1/3 dos anjos foram, juntamente com o dragão, com a antiga serpente, lançados para a terra. A partir do verso 10, nós temos, então, um verdadeiro festejo nos céus por causa dessa expulsão. Diz: agora veio a salvação, o poder, o reino, a autoridade de Deus. Por quê? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então, observe que quando Satanás ele é expulso, existe um verdadeiro festejo nos céus. E isso por que razão? Quando nós vimos Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós temos a visão daqueles 4 seres viventes, são anjos de Deus, que dia e noite louvam a Deus, exaltam a Deus, celebram a Deus, mas nós temos algo dissonante nos céus. Ao mesmo tempo em que existe adoração contínua, dia e noite, existe também acusação, calúnia, difamação, dia e noite diante de Deus. Então, quando Satanás ele é expulso dos céus, não é à toa que surge um verdadeiro festejo nas mansões celestiais. Ele foi expulso. Aqui há um ponto curioso. Como ou em que momento isso se dá? Essa batalha e a expulsão definitivamente de Satanás. Nós vemos, por exemplo, que Cristo ele foi morto, o filho varão ele ascendeu ao trono, e na sequência nós temos essa imagem de guerra. Então, depois da ascensão de Cristo, houve essa batalha nos céus. Você vai notar nos evangelhos que Cristo ele só ascende aos céus verdadeiramente no 40º dia, ou seja, no dia número 40 é quando Cristo ele sobe aos céus. Antes ele esteve um tempo com os discípulos, mas Cristo ele é entronizado no 50º dia, no dia número 50, por ocasião do Pentecostes. Então note que entre o 40º e o 50º dia, 10 dias em que algo aconteceu.
O que teria acontecido? A lógica seria que quando Cristo ascendesse aos céus, imediatamente ele fosse entronizado. Mas existe uma lacuna, existe um vácuo aqui que é agora retratado, detalhado para nós. Nesses 10 dias, certamente existiram ou existiu essa grande batalha e essa peleja. Alguns tendem a compreender essa batalha nos céus como uma batalha de sabres de luz, uma batalha militar, física, mas o livro do Apocalipse dá a entender que foi uma batalha verbal. É uma batalha de confronto de ideias, de posições, de caráter. E dessa maneira, a fala, o engano de Satanás não teve mais lugar nos céus e ele foi reconhecido em seu caráter como violento, como agressivo, como assassino, como mentiroso e dessa maneira foi expulso para a terra. Por isso existe festejo nos céus quando ele é lançado fora e existe um ai porque ele chega ao planeta, sabendo que tem pouco tempo. É isso que está expresso aqui no versículo 12. Ele desceu, aqui está, cheio de cólera. Ele foi expulso, ele perdeu o seu lugar de autoridade e pouco tempo aqui lhe resta. Então aqui ele entende que está derrotado e é uma questão apenas de um tempo para que ele seja definitivamente destruído e as suas obras para todo o sempre. Então, com grande cólera, com grande ira, como diz outras traduções, ele se volta então para o último grande conflito. Observe então que o verso 7 até o versículo 12, nós temos aqui uma espécie de parênteses para explicar esse fenômeno do dragão e a mulher. Então nós tínhamos uma fala do verso 1 ao verso 6, existe essa interrupção do verso 7 ao verso 12 para explicar o que houve nos céus, e no verso 13 retoma então essa narrativa. A partir do versículo 13 vai dizer que quando o dragão ele foi atirado, se viu atirado à terra e não pôde mais prejudicar o filho varão, a Cristo, e seus planos foram frustrados, ele se volta então para a mulher. E existe então uma perseguição intensa à mulher, à igreja, ao povo que deu à luz ao Messias, porque Jesus ele vem do povo de Deus, aqui é o filho varão, né? E aqui no verso 14 diz que foram dadas à mulher, ao povo de Deus, 2 asas da grande águia. E ela voou até o deserto e ali ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Essa imagem das 2 asas da grande águia se remete ao livro de Êxodo, livro de Deuteronômio, quando fala que Deus guiou Israel pelo deserto como que debaixo de suas asas e os protegeu e os guiou em todo aquele trajeto. A mulher, então, no deserto, ela é sustentada, ela é mantida, ela é nutrida durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu vou fazer aqui algo, eu vou fazer um contraste com o verso 6. Observe o verso 14, diz que a mulher, então, ela foi enviada ao deserto e ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Observe no versículo 6, quando nós falamos então que a mulher também ela é lançada, na verdade, ela é fugida, digamos assim, para o deserto, e ela foi também sustentada durante 1260 dias. Então, o que fica claro? Que 1260 dias é o mesmo que um tempo, tempos e metade de um tempo, que também aparece no livro do Apocalipse como 42 meses. Aparece no capítulo 11 que nós estudamos e no próximo capítulo, capítulo 13, também aparece essa expressão 42 meses. Então, todas as vezes que você vê a expressão
um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, representa esse mesmo período de tempo onde a mulher, o povo de Deus, esteve num período de grande provação no deserto, com perseguição, mas que foi sustentada pelo Senhor e foi conduzida como que com asas de grande águia. Verso 15 vai dizer então que a serpente arrojou da sua boca uma grande correnteza, muita água, para que pudesse arrebatar a mulher por essa correnteza. É curioso que está sendo tratado aqui de um embate entre o dragão e a mulher. De repente, vai falar que o agente ativo não é o dragão, é a serpente. Na verdade, é o mesmo elemento, mas aqui a ênfase está no dragão como que serpente. E isso, é claro, evoca Gênesis capítulo 3, quando a serpente, também através da sua boca, buscou arrebatar a mulher, no caso Eva. Nós temos essa alusão. E esse verso 15 ele pode ser compreendido de duas maneiras. Pode ser compreendido como a serpente, uma alusão a Gênesis 3, através de seus enganos, através de um grande rio de influências, de falsas doutrinas, buscou matar, destruir o verdadeiro povo de Deus. E é claro que Apocalipse 17 também fala que águas são uma representação de povos, né? Muitas pessoas que nesse contexto de Apocalipse estão em oposição a Deus. Então pode ser entendido também como perseguição. O diabo, a serpente, envia muitas pessoas para perseguirem a mulher no deserto. Ok? Então são duas imagens, falsos ensinos ou intimidação, perseguição física. Não compreendemos que essa seja uma visão excludente, uma coisa exclui outra, as duas elas têm o seu lugar. Versículo 16 então vai dizer que a terra veio em socorro à mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então aqui nós temos um êxodo reverso. Se no êxodo foram as águas que socorreram a mulher e tomaram conta dos inimigos, no caso os egípcios, nós temos aqui um êxodo reverso, onde é a terra que abre a sua boca e engole os inimigos da mulher. Portanto, aqui a mulher ela não é destruída durante esse período de 1260 anos, como Satanás ele pretende. Finalmente, essa agora é a terceira e última parte, como mencionei, do capítulo 12, apenas um verso, que vai ter continuidade no capítulo 13, é o último grande embate. Então, o dragão percebendo que não conseguiu destruir o filho varão, Jesus, não conseguiu destruir a mulher, muito embora existiram perversões à verdadeira e sã doutrina, ele se volta agora contra o remanescente. O verso 17 diz que o dragão, então, esteve irado contra a mulher porque não conseguiu a destruir completamente e ele foi fazer guerra no final dos tempos com, aqui diz, os restantes da sua descendência, no original grego pode ser compreendido também como o remanescente, o que sobrou da mulher. O dragão ele foi fazer uma peleja, uma batalha. Aquilo que sobrou da mulher, o verdadeiro povo de Deus, no último grande conflito, possui duas características. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. ênfase na guarda aos mandamentos, obediência a Deus, naquilo que Deus coloca para seu povo através de seus mandamentos, mas também o testemunho de Jesus, que vai ser explicado de maneira mais clara pelo anjo assistente de João, no capítulo 19, quando fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos um indicativo de que no final dos tempos, muito embora existirão grandes e fascinantes enganos
para arrebatar o remanescente de Deus, existirá a presença do testemunho profético que livrará o verdadeiro povo de Deus de ser enganado completamente, e haverá auxílio da parte do Senhor e grande orientação. Por fim, o dragão ele se pôs em pé sobre a areia do mar. E nós vamos ir a partir do próximo capítulo, o capítulo 13, como ele vai arregimentar aliados nessa última grande batalha. Nós veremos no próximo capítulo um grande monstro saindo das águas do mar, e nós temos um outro monstro saindo da areia do mar, da terra. E eles vão se unir num grande trio maligno a fim de arrebatar o povo de Deus com seus últimos enganos na batalha do Armagedon, no capítulo 16. Então, não deixe de continuar acompanhando essa série. Nós finalizamos agora o estudo do capítulo 12. Se surgirem dúvidas, necessidade de maiores esclarecimentos, coloca nos comentários e nós poderemos trabalhar em um outro momento, em um momento oportuno, fora dessa sexta-feira, quem sabe um vídeo extra da série com perguntas e respostas também. Portanto, aqui resumindo no capítulo 12, nós temos um panorama geral que vai nos ajudar a compreender aquilo que acontece no final da história humana, desde a chegada de Cristo, sua ascensão, sua entronização, a ira de Satanás contra a Igreja de Deus e, por fim, a batalha final contra o remanescente. Não deixe de acompanhar essa série e que o Senhor bendiga a você, sua família e sua existência. Um grande abraço e um ótimo sábado.